Fala, nação atleticana, tudo bem com vocês? Meu nome é Luiz, sejam bem-vindos ao canal Palavra de Atleticano. E no vídeo dessa quarta-feira a gente vai falar da vitória do Furacão sobre o Internacional em partida válida pelo Campeonato Brasileiro de 2023. Fiquem comigo que logo depois da vinheta a gente volta para falar sobre tudo o que aconteceu nessa partida. E se você está chegando agora, já deixe seu like, se inscreva no canal, acione o sininho para receber notificações a cada novo vídeo publicado, compartilhe o conteúdo em redes sociais, grupos de WhatsApp e Telegram sobre o Atlético Paranaense, porque assim você faz com que mais gente conheça o conteúdo produzido por aqui e ajuda a fortalecer esse nosso projeto. E então vamos lá para falar da vitória do Atlético Paranaense pelo placar de 2-0 sobre o Internacional no estádio Beira-Rio, em partida válida pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro 2023. Para essa partida, o técnico Paulo Turra surpreende e modifica a escalação do Furacão, preservando o volante Fernandinho, o meio-atacante uruguaio Davi Terence e o atacante Rômulo, e entrando em campo com Bento no gol, Kelvin na lateral direita, Pedro Henrique e Thiago Galeno formando a dupla de zagueiros, Fernando na lateral esquerda, substituindo Pedrinho, que enfrenta problemas com a justiça, que a gente certamente vai ter oportunidade de comentar mais a fundo em outros vídeos, Eric como segundo homem de meio de campo, Alex Santana como terceiro homem responsável pela articulação das jogadas, e um trio de ataque formado por Pablo, Vitor Roque e Thiago Andrade, titular aí a pedido de muitos torcedores. E dentro desse esquema, o Atlético, que talvez esperasse um Inter mais agressivo, precisando do resultado e tentando construir o jogo com a bola nos pés dentro do seu estádio, acho que foi surpreendido por um Internacional que em nenhum momento na primeira etapa fez questão de ter a posse de bola, pelo contrário, entregava a posse ao Atlético justamente para poder explorar as jogadas de velocidade, principalmente com o Pedro Henrique do lado direito, em cima do Fernando, mas também com o Wanderson pelo lado esquerdo, e dessa maneira o Inter conseguiu criar algumas situações e levar bastante perigo à meta defendida pelo goleiro Bento. E dentro desse contexto, o Atlético escapa bem do primeiro tempo ao não sofrer nenhum gol e levando um empate em 0-0 para o intervalo. Antes do intervalo, o zagueiro e capitão Thiago Galeno dá uma entrevista à emissora que tem direito de transmissão da partida, informando que o primeiro tempo havia corrido como o Atlético imaginava. Então a gente pode deduzir a partir daí que o Turra imaginava um primeiro tempo de contenção, sem aí sofrer grandes riscos, para tentar no segundo tempo resolver o jogo. E por mais que a gente não possa discordar do resultado, acho que a gente pode sim discutir os meios. Nada contra o Atlético defender o jogo, o placar, o empate durante a primeira etapa. A gente sabe que o time vem de uma sequência grande de jogos, estão desgastados fisicamente, de uma viagem longa, um estádio que é difícil para todo mundo, né? O Internacional não é um adversário simples para ninguém dentro do seu estádio. E aí o Atlético escapa de levar alguns gols e é por essa razão, né, pelo fato de que o Atlético poderia ter ido para o intervalo perdendo por 1 ou por 2 gols de diferença, o que tornaria a missão do segundo tempo muito mais complicada, é que eu acho que a estratégia do Turra, embora não esteja errada, né, é possível jogar de todas as maneiras e segurar o jogo no primeiro tempo não é uma estratégia inválida, talvez ela não tenha sido bem executada, ou talvez ela tenha sido levada longe demais, aberto mão demais de jogar. O Atlético, se talvez tivesse tido um pouco mais de capacidade de ficar com a bola na primeira etapa, poderia ter sofrido menos para manter esse 0-0, que era, pelo que parece, a intenção do Turra. No segundo tempo, com as entradas de Christian e Canóbio nos lugares de Hugo Moura e de Thiago Andrade durante o intervalo, o Atlético tem um crescimento de produção. Isso acontece tanto porque o Internacional, me parece, não volta tão bem do segundo tempo quanto esteve principalmente na primeira meia hora de jogo, talvez um pouco mais, um pouco menos, quanto um Atlético que entra para de fato jogar, contando com mais alguns jogadores para construir a jogada. Então a gente passa a ter Christian e Alex Santana podendo aí distribuir o jogo. O Eric, que vem sendo utilizado como segundo homem, volta a ser o cabeça de área, e acho que é uma função mais própria para ele. E a gente tem um Canóbio que, dentro desse contexto de jogadores se aproximando, seja Roque, seja Christian, depois Vitor Bueno, que acaba entrando no lugar do próprio Alex Santana, ele acaba aumentando o leque de opções que o Atlético tem no meio de campo e no campo de ataque. O Atlético ganha volume de jogo, e em uma bela jogada aí do Canóbio, né,
mais uma boa jogada do Canóbio, que peço aqui para vocês, não caiam muito no discurso de que de Coelho e Canóbio, nenhum deles presta, que nenhum deles é bom jogador. Eles são sim bons jogadores, têm elementos a acrescentar à equipe, dentro de contextos específicos, podem ser alternativas interessantes para o Turra. E o Canóbio entra bem dentro desse contexto de ter opções para se associar em campo, ele consegue render e encontra o Christian em condições de explorar uma das suas grandes qualidades, que é a finalização de média e longa distância, abrindo o placar para o Atlético lá no Rio Grande do Sul e colocando o time do Turra em boas condições para sair com uma vitória, visto que o Internacional nem de perto repetia no segundo tempo o desempenho que havia mostrado no primeiro. E a gente segue vendo aí o Atlético trocando bons passes depois da entrada do Vitor Bueno, que substituindo um Alex Santana, que nessa quarta-feira não fez um bom jogo. O Atlético mantém o seu bom desempenho, continua construindo e nos minutos finais, depois de acréscimos até um pouco exagerados da equipe de arbitragem, o Bento encontra um bom lançamento pro William Bigode, que mostra a sua capacidade técnica. Acho que isso nunca foi questionado nele, foi questionado à época da contratação, pelo menos por mim, as dificuldades físicas que ele vinha tendo nas últimas temporadas e também como estaria a cabeça dele depois de toda a polêmica em que ele se envolveu, mas tecnicamente acho que todo mundo sabe que é um grande jogador. Ele domina com muita categoria o lançamento do Bento e com mais categoria ainda bate a bola por cima do Kehler de cobertura, faz o segundo gol, dando números finais ao placar e decretando a vitória do Atlético, uma vitória importante do Atlético lá em Porto Alegre. Repito que o Inter não é um time que costuma ceder pontos facilmente na sua casa, e mostrando aí que o trabalho do Turra, embora precise seguir evoluindo, como eu sempre digo aqui, tem alguns aspectos positivos. O Atlético fez um jogo muito bom no segundo tempo e um jogo que poderia ter sido melhor no primeiro, mas na soma geral me parece que sai com um resultado justo do Beira-Rio e trazendo os 3 pontos na bagagem. Então, gente, acredito que quem quiser criticar o que a gente viu no primeiro tempo é bastante justo. Acho que é justo também a gente enaltecer o que se viu no segundo tempo, principalmente os acertos do Turra nas substituições, especialmente com Christian e Canóbio, que realmente mudaram os destinos da partida, conseguiram fazer com que o Atlético ganhasse volume de jogo e se colocasse em condição de vencer. E isso foi importantíssimo. Peço mais uma vez, não queimem Canóbio, não queimem o Coelho, são jogadores que podem acrescentar ao Atlético na sequência da temporada. É torcer para que esse time continue evoluindo, porque no final de semana tem mais. Eu agradeço muito a atenção, a audiência e a paciência de vocês. Peço mais uma vez que deixem um like, se inscrevam no canal, compartilhem o conteúdo nas redes sociais. A gente volta a falar de Atlético Paranaense amanhã aqui no canal Palavra de Atleticano. Muito obrigado mais uma vez pela atenção de todos e até a próxima.